tá? Isso aqui tem coisa que eu só aprendi na especialização. Mas como traz na apostila, eu vou só brevemente falar para vocês. Uma delas é fotoperiodismo. Fotoperiodismo é o período de luz que a planta recebe. Então, a gente tem luz e floração. Existem plantas de dia longo, que são plantas que ficam muito tempo expostas à luz. Tem plantas que podem ficar expostas à luz, como plantas como babosa, como alecrim. São plantas que podem ficar o dia inteiro expostas à luz solar, que não estão em locais sombreados, estão em campo aberto, algumas árvores, que são plantas de dias longos, chamadas de PDL. Plantas de dia curto ficam pouco tempo expostas à luz, são plantas de locais sombreados. Então, geralmente, vai pegar ou só o sol da manhã ou só o sol da tarde, tá? E ainda tem as plantas indiferentes, que tanto faz pegar muita luz ou pouca luz, ela sobrevive igual. Então, isso é só para vocês saberem que existe. O fitocromo, né, que é um pigmento que é estimulado pela luz, principalmente pela luz vermelha, mas isso também eu não vou falar. Uma coisa importante dessa parte toda é o estiolamento. Estiolamento é quando a planta começa a brotar. Por exemplo, a batata inglesa, né? Se deixar a batata inglesa dentro da geladeira muito tempo no escuro, ela começa a brotar, né? Começa a vir brotinhos na batata. Então, a batata inglesa, ela brota na ausência de luz, tá? Então, quando a planta, na ausência de luz, começa a brotar, ela faz um estiolamento. Acho que é a única coisa mais comentada e pedida. O resto é sobre plantas que floram no verão, plantas que floram no inverno, e tem a parte de plantação, estaquia, né? Faz uma estáquia, mergulha. Ali vocês têm a imagem de todos. Isso daqui não é interessante em vestibular porque é específico, né? Nós somos biólogos, eu sou bióloga, não sou agrônoma, então não há necessidade. É muito raro cair essas questões. Mas deem uma olhadinha, uma lidinha, tá? Porque, na verdade, é meio óbvio, tá? Vocês vão ver que não caiu sobre isso, tá? Então, para a nossa área, isso não cai, cai mais para outras áreas do Brasil. O tipo de mais pedido vai ser estaquia. Estaquia é pegar um galho de árvore, tirar todas as folhas e fazer uma estaque, fazer uma muda. Isso é uma reprodução assexuada, é isso que vocês têm que saber. Beleza? Então, dessa parte é mais ou menos isso. Se fizerem exercício e tiverem dúvidas, não tem problema, eu vou responder. É só porque entre falar sobre fisiologia vegetal dessa parte e falar sobre bactérias, algas e fungos, eu vou tomar o meu tempo maior com algas, fungos e bactérias, que penso eu que é um assunto que cai muito mais, é mais importante. Beleza? Então, eu vou projetar para vocês e vou falar um pouco sobre bactérias. Se estiver travando alguma coisa, vocês me falem. Então, aqui é do Planeta Bio, né? Tá ali em cima, planetabio.com/Monera. É só clicar ali que vocês têm acesso. Eu sempre tento usar os slides do Planeta Biologia. E aqui uma leve diferença entre reino Monera e reino Fungi. Então, para ser uma bactéria, né? Bactéria ou cianobactéria, que são representantes do reino Monera, tem que ser procarionte, é o único reino procarionte, que não tem núcleo organizado, unicelular, exclusivamente unicelular. Podem ser heterótrofas, como bactérias decompositoras, e podem ser autótrofas, como bactérias foto- ou quimiosintetizantes. Aqui a gente tem uma imagem de uma bactéria, que é unicelular e procarionte. Aqui a gente tem um fungo, olha só o fungo. O fungo é pluricelular ou multicelular, e o fungo é eucarionte. Então, eles são representantes do reino fungo, cogumelo, orelha de pau, bolores, levedos, mofo, né? São eucariontes, podem ser uni- ou multicelulares, todos são heterótrofos por absorção.
e são aclorofilados, eles não têm clorofila, tá, pessoal? Eles não fazem fotossíntese, fique bem claro. Há fungos parasitas, outros decompositores e até predadores. Tanto os fungos como as bactérias são importantes para a reciclagem da matéria no processo de decomposição. Beleza? Vamos para as bactérias. Então, as bactérias são classificadas como moneras. Elas são... existe, né, uma classificação de arqueobactérias e eubactérias, né, as bactérias arques. Só que essas bactérias arques, elas são muito mais semelhantes a fungos do que a própria bactéria. Foi dado esse nome porque eram unicelulares e procariontes, tá? Mas existe uma diferença entre arquibactérias e eubactérias. A eubactéria é a bactéria que vocês estudam desde o fundamental, tá bom? Então, arquibactéria, algumas pessoas chamam de extremófilas, bactérias que vivem em locais extremos. Isso não é verdade, tá? Tem que tomar muito cuidado. Mas, geralmente, quando perguntam em vestibular, é isso que eles perguntam. Bactérias que vivem em local muito ácido, local sem oxigênio. Então, por exemplo, o Mar Morto, né? O Mar Morto não é morto porque tem bactéria lá ainda. E não necessariamente são as arquibactérias, pode ser eubactéria. Então, tem que tomar muito cuidado quando cair essas questões, tem que saber o que eles querem. Não é porque é extremófila que é arqueobactéria, mas eles têm perguntado bastante sobre elas. Então, diz ali, ó, são espécies arquibactérias pouco estudadas, que vivem em condições ambientais inóspitas, parecido com as condições primórdias da vida na Terra, é assim que eles classificam, embora não seja de total verdade, mas tudo bem, onde a maioria dos seres vivos não sobrevive. Altas temperaturas, ambientes anaeróbios, pH ácido, alta salinidade. Então, ainda em vestibular, eles ligam as arqueobactérias, ou as arquibactérias, com ambientes extremos, inóspitos, né, que é ruim para a vida. Mas na vida real a gente sabe que esse quadro está mudando, mas para o vestibular eles ainda perguntam assim. E as eubactérias, que são as bactérias verdadeiras, né? Eu quer dizer verdadeiro, constituem as bactérias mais conhecidas e estudadas, as cianobactérias. Então, nós vamos estudar agora as eubactérias. As arqueas, a gente já falou o que é. Então, aqui a gente tem a estrutura de uma célula bacteriana, né? A gente tem a cápsula, a gente tem os flagelos, a gente tem a parede celular, depois a gente tem a membrana plasmática, o nucleóide, os plasmídios redondinhos e os pontinhos que são os ribossomos. Beleza? Ó, cápsula, parede celular, pepídio-glicana, carboidrato e proteína, e a membrana plasmática com todas as suas estruturas internas. Então, a bactéria tem 3 camadas, e ela é unicelular e procarionte. Ela tem 2 cromossomos, né? E aqui são os flagelos que auxiliam na locomoção da maioria das bactérias. As bactérias são organizadas, né? Elas podem viver em colônias ou isoladas. Aqui a gente tem colônia, aqui a gente tem isolada, e dependendo do formato dela, ela recebe o nome. Então, ali diz a informação. As bactérias são desprovidas de carioteca, membrana nuclear, não tem núcleo organizado definido e são muito pequenas, entre 1 a 2 micrômetros. Lembrando que micrômetro é pegar 1 milímetro e dividir por 1000. Isso é 1 micrômetro. Beleza? Para vocês terem uma noção. Os vírus têm 0,1 micrômetro. As bactérias já têm 1 micrômetro. Então, as bactérias são 10 vezes maiores do que o vírus. A célula animal é 10 vezes maior que a célula bacteriana. Tá? E a célula vegetal é 50 vezes maior. Então, de todas as células vegetais, é a maior célula que existe. Só para vocês terem uma noção de tamanho. Então, a gente tem as bactérias isoladas, que a gente chama de cocos, parece um coco. A bactéria do tipo bacilo, que geralmente a gente sempre representa a bactéria em forma de bacilo. Por exemplo, bacilococcus, né? Tem bactéria
Pneumococcus, pneumo, pulmão, coccus, bactéria que está no pulmão. Bacilo, espirilo, que é essa toda condensada aqui. Bactéria do tipo vibrião, que parece uma vírgula. E a bactéria espiroqueta, que é toda ondulada, olha só. Aí essas são as bactérias isoladas, as bactérias coloniais. Diplococcus, dois cocos unidos, são duas bactérias. Streptococcus, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 10, 12 bactérias grudadas coloniais. Estafilococcus, bactérias grudadas coloniais. E Sarcina, bactéria, parece um cubinho também, todas elas grudadas. Beleza? Esses são a organização das bactérias. Bactéria isolada, bactéria colonial. Colônia é quando tem um ser grudado anatomicamente. Então, existem bactérias coloniais, tá? Lactobacilo. Bacilo, formato, lacto, leite. Bactéria do leite. São os lactobacilos vivos que vocês tomam, né? E aí vai, Vibrião cholerae. Vibrião da cólera. E assim vai. Tá? Então, geralmente, quando tem o nome científico da bactéria ou da doença que ela causa, geralmente já dá o formato dessa bactéria também. Existem ainda, dentro do metabolismo, uma outra classificação de bactérias. Então, as bactérias são divididas em três grupos. Bactérias aeróbias, que vivem apenas na presença de oxigênio, sem oxigênio elas morrem. Bactérias anaeróbias estritas, que são aquelas que vivem apenas na ausência de oxigênio, que é a bactéria do tétano, né? Que então ela fica em contato com o oxigênio, ela morre. Por isso que antigamente se passava água oxigenada, né? Porque o oxigênio entrava em contato com a bactéria e matava a bactéria. São as anaeróbias estritivas e as bactérias anaeróbias facultativas. As facultativas, elas podem viver na presença ou na ausência de oxigênio. Então, a gente sabe que nos primórdios dos seres vivos, primeiro não tinha oxigênio, então tinha vários seres existindo. Depois começou a ser produzido o oxigênio, os seres fotossintetizantes. Esse oxigênio em abundância começou a matar os seres que eram exclusivamente anaeróbios. E existem seres desde aquela época, tá? Algumas bactérias anaeróbias facultativas, na ausência de oxigênio, possuem processos fermentativos importantes para a indústria alimentícia. Fermentação alcoólica na produção de bebidas alcoólicas, mas principalmente fermentação lática e de iogurte. Isso cai bastante no Enem. Então, a bactéria faz fermentação lática. Lática vem de leite. Leite, todos os derivados do leite a gente consegue produzir com a fermentação lática. Queijos, iogurte. A manteiga não, porque a manteiga é só gordura. Mas a gente consegue consegue produzir. O ácido lático do nosso corpo não tem nada a ver com bactéria, é aquele que dá dor muscular. O que tem a ver com bactéria é esse do leite. A maior parte das bactérias é heterótrofa, contudo, algumas são autótrofas. Então, existem bactérias autótrofas e bactérias heterótrofas. As autótrofas podem fazer quimiossíntese, produzir alimentos sem luz, e outras fazem fotossíntese, produzir matéria orgânica a partir da luz. Vamos continuar. Aqui o processo de quimiossíntese, bactérias nitrificantes que fixam o nitrogênio no solo, a gente já falou sobre isso. Pegam a amônia, né, e produzem nitrito. E aqui está mostrando, né, a bactéria pega a amônia e produz nitrito e glicose. Isso é quimiossíntese. E a fotossíntese você já conhece, né? A planta pega o CO2, pode pegar água ou enxofre, H2S, ácido sulfídrico, produz glicose, água e enxofre. Aqui amônio ou nitrito, outros compostos orgânicos, e ainda produz CO2, água, glicose e oxigênio. Beleza? Fotossíntese, você já sabe, né?
Importância das bactérias. As bactérias são organismos mais antigos do planeta e fundamentais para a manutenção da vida na Terra, e muito utilizados pela humanidade. Então, a bactéria é fundamental para a reciclagem da matéria, elas são decompositoras, saprófagas, se alimentam de matéria de cadáveres, e elas se alimentam para devolver ao solo os nutrientes que aqueles seres retiraram. Essa é a função dos seres decompositores, devolver ao solo nutrientes. Tá? Participam do ciclo do nitrogênio como bactérias fixadoras de nitrogênio, nitrificantes e desnitrificantes, que são extremamente importantes fazendo quimiossíntese. Utilizadas na indústria alimentícia, na produção de vinhos, iogurtes, coalhas, queijos, muito mais iogurtes, coalhas e queijo, né? Eu não gosto de falar muito de álcool em bactéria, porque álcool é do fungo. Mas sim, eu consigo produzir álcool a partir de bactéria. Mas assim, seria mais interessante vocês decorarem que álcool está relacionado ao fungo e não à bactéria. Liguem bactéria a ácido lático. Poder ela pode, mas a gente usa muito mais a bactéria em ácido lático, iogurte, coalha, queijo, do que em produção de álcool. Fermentação. Utilizadas na biotecnologia, clonagem de DNA, produção de vacina, produção de hormônio, teste de paternidade, terapia gênica, tudo que vocês imaginarem de biotecnologia, a gente usa bactéria. Até no fato de produzir um queijo, é biotecnologia também. A fermentação é uma biotecnologia clássica, mas é uma biotecnologia. Ou eu pegar e produzir um leite sem lactose. Eu tenho que pegar uma enzima chamada lactase. Essa enzima ela é produzida por bactérias também. Então, é uma maneira também de biotecnologia. Biotecnologia é o que mais cai em todos os vestibulares. Só no passado caíram 5 questões das 15 de biologia, de biotecnologia no Enem. Tá? Isso é muito importante vocês saberem. E na medicina, né, existem bactérias patogênicas que causam doenças, como tuberculose, cólera, leptospirose, peste bubônica, meningite, que é aquela que inflama as meninges, o cérebro, pneumonia, ataca pulmão, tuberculose, ataca pulmão, cólera de água contaminada, leptospirose, que é a doença do rato, peste bubônica, né, que é uma das epidemias, das pandemias da história, que é a peste negra, que é causada por uma bactéria. Como é que eu sei que é causada por uma bactéria, professora? Sífilis. Sempre que eu tenho um pus na doença, eu tenho bactéria, tá? Que tem catarro, pus e assim vai. Então, a peste bubônica tem pus, a meningite é uma inflamação apenas, a sífilis tem pus, tá? Então, muitas doenças que têm pus, tem bactéria envolvida, tá? Beleza? É importante saber as doenças bacterianas, tá? Para não confundir com doenças virais. Doenças do pulmão, tuberculose, pneumonia, são bactéria. Cólera já foi uma pandemia também, tá? Muitas pessoas morriam com água contaminada. Leptospirose pela urina do rato, peste bubônica por, como é que é o nome? Por pulga. A pulga tinha uma bactéria e a pulga atacava também roedores. Então, a bactéria da pulga do rato ou do pombo. Meningite meningocócica é uma inflamação da meninge e a sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Aqui está passando, a tuberculose, Mycobacterium tuberculosis. Mico é de fungo, tá? Uma bactéria que junto com o fungo ataca o tuberculose, né? O pulmão. Tubérculo. Meningite, Neisseria meningitis, meningococo. Ó, meningococo é o formato da bactéria, bacilo de Koch é bactéria. Leptospirose, Leptospira interrogans, ingestão de água, ataca rim e fígado. Tétano, tétano é aquela de ferrugem, né? Que a pessoa fura o dedo lá, pisava com o pé num prego, ou se machuca em alguma coisa enferrujada, antigamente muitas coisas eram de ferro, isso é meningite. Perdão, isso é tétano. A cólera, Vibrio cholerae,
Gonorreia, que também é uma doença sexualmente transmissível, tem muito pus, assim, muita coisa nojenta saindo. Difteria também é um bacilo que também a gente adquire através de objetos contaminados. Peste bubônica, sífilis e coqueluche. Coqueluche, como todo mundo é vacinado, né? Porque igual a cólera, não se ouve falar muito. E ainda tem algumas bactérias como escarlatina, botulismo. Botulismo eu gosto de falar porque botulismo é uma doença que era em alimentos enlatados. E esses alimentos enlatados, quando eles batiam ou eles estufavam, eles proliferavam essas bactérias. E aí as pessoas, quando comiam o alimento enlatado, que estava amassado, ela paralisava toda a parte respiratória, a pessoa acabava morrendo. Os cientistas pegaram essa proteína paralisante do botulismo e aí veio o Botox. Então, o Botox é a proteína paralisante da doença botulismo, da bactéria. E aí eu consigo paralisar a musculatura e aí usa-se na face para poder não ter rugas. Então, o botulismo é uma biotecnologia. Hanseníase ou lepra também é bactéria. Febre tifoide também é bactéria. Pneumonia também é bactéria. Muitas bacterioses são prevenidas com vacina. E quando a gente tem uma doença bacteriana, a gente toma um antibiótico. Antibiótico, doença bacteriana. Nunca se esqueçam disso. As cianobactérias são algas, chamadas de algas azuis, ciano azul bactérias, né? Então, são algas bacterianas. São autótrofas, fotossintetizantes e são unicelulares. E estão no ambiente aquático, geralmente marinho. Assim como as bactérias, têm parede celular, membrana plasmática, ribossomo. Não possuem organelas membranosas, só ribossomo e flagelos. Existem camadas de membranas em seu citoplasma, compostas por células de clorofila e outros pigmentos importantes para a realização da fotossíntese. Essas cianobactérias, uma gota do mar tem 1 milhão de cianobactérias. São elas que possibilitam a liberação de oxigênio para nós respirarmos. Acredita-se que as cianobactérias primitivas têm originado os seres autótrofos eucariontes primórdios. Algumas vivem em ambientes inóspitos, suportando o calor de 70 graus ou frio intenso da Antártida. Algumas constituem o fitoplâncton, juntamente com algas eucariontes, que a gente vai ver. Acredita-se que o fitoplâncton produz a maior parte de oxigênio na atmosfera da Terra, que eu já falei. Algumas espécies produzem toxina e podem contaminar animais, inclusive o homem. Há casos de formação dessas espécies em mananciais. Beleza? Cianobactérias é isso. São coloniais. Cada quadradinho desse é um ser vivo. Elas têm uma organização, um esquema de sobrevivência. Ó. Tá? E elas são fotossintetizantes. Eu vou parar aqui e vou lá para a alga protista, já que a gente está falando de alga. Toda alga é fotossintetizante. Estou falando de alga unicelular, agora eu vou falar de unipluricelular, que são as algas protistas. Algas protistas. Eu não vou entrar em alguns detalhes, como está aqui, composição química da parede celular, né? Carotenos, e aí, dependendo da cor da alga, ela tem uma composição diferente. Então, para vocês conhecerem, as clorofícias, essas são algas protistas. Protista é eucarionte. A gente está falando de bactéria. Bactéria é procarionte. Agora eu estou falando de protista. Protista é eucarionte. Deixa eu mostrar aqui. Ó, é eucarionte, ó, aparece os pontinhos, núcleo organizado. Na alga, não tinha esses pontinhos porque ela não era eucarionte. Eu tenho, então, as clorofícias, algas verdes, clorofila, rodofícia, alga vermelha, feofícia, alga parda, diatomácea, alga parda, crisofícia, euglena, alga verde, dinoflagelados e carofícias. Vamos lá. Clorófita ou clorofícia, são as algas verdes, são uni- ou multicelulares.
apresentam clorofila A e B. Habitat, superfícies úmidas, água doce ou alga salgada. O que vocês têm que saber? O nome da alga e a cor da alga. E se ela é uni ou multicelular. Ponto. Antigamente, as algas entravam no reino plantê. Agora não. Agora as algas são no reino protista. Protista de protozoário. Beleza? Rodófita. Rodo quer dizer vermelho. Fícias, algas, algas vermelhas. Uni ou multicelulares apresentam clorofila A e D. A D é que muda a cor, né? Só para vocês saberem. A e B. B quer dizer verde, D quer dizer vermelha. Habitat, superfícies úmidas, água doce ou alga salgada. Feofícias são algas pardas, multicelulares, olha só. Essa daqui a maioria já viu na praia, quando chove muito, né? Fica aquelas algas com as bolinhas, são essas aqui. Apresentam clorofila A e C, habitat água salgada. Espécie muito comum no litoral brasileiro, alguns ficam presas às rochas na praia, flutuam na superfície oceânica graças a vesículas flutuadoras. Essas vesículas a gente vê quando chove, né? Às vezes tem tanta alga que pode prejudicar a navegação. Dinófitas ou dinofícias, ou dinoflagelados, são unicelulares, apresentam clorofila A e C, porque são pardas, geralmente habitat marinho, produzem toxinas quando aglomeradas, chamada de maré vermelha. Essa é muito importante. Essas algas, quando começa a ter muita poluição, que a gente chama de eutrofização, essas algas começam a se proliferar. Elas se multiplicam enlouquecidamente, se multiplicam, multiplicam, multiplicam e criam uma película de alga na superfície do mar. E elas jogam para o fundo do mar algumas cápsulas com novos seres. Aí elas se proliferam, elas morrem, porque acabam não conseguindo fazer fotossíntese pela quantidade enorme de células, morrem e liberam uma toxina avermelhada. Essa toxina nós chamamos de maré vermelha. Essa toxina ela serve para limpar o mar. Essa toxina vai ser absorvida por peixes, por ostras, por isso que tem épocas do ano que não pode comer ostra, que não pode comer peixes, porque o mar está contaminado de maré vermelha. Então, espera-se de 15 a 30 dias para passar a maré vermelha para poder voltar a comer as ostras, peixes ou principalmente camarão. Beleza? Essa é extremamente importante porque ela é do nosso litoral e essa é importante saber. Certo? Depois que a maré vermelha passa, aquelas cápsulas que estavam no fundo do mar emergem e trazem novas de flagelados para poder sobreviver. Então, é uma alga que é indicativo de poluição. Euglenófitas, euglena de todas, ela é unicelular, apresenta clorofila, ela é verde, e ela existe em água doce. E ela é única que consegue fazer, quando ela pode ser eucarionte. Ela é a única que pode fazer nutrição heterótrofa. Se faltar a fotossíntese, se faltar a luz, ela faz a reprodução, a nutrição heterótrofa. Então, na ausência de luz e fotossíntese, a espécie passa a ter nutrição heterotrófica, fagocitando partículas orgânicas do meio. Então, é uma alga que é autótrofa e heterótrofa. Beleza? A euglena é muito famosa. Diatomáceas são unicelulares, habitat água salgada e água doce, possui uma carapaça de sílica. Ela é bem utilizada em pastas de dente, ela é utilizada em gelatina, ela é utilizada em cimento não, em tijolo. Então, são algas que a gente já usou aí no dia a dia. Ela dá uma liga e dá uma consistência para a gelatina. Ela dá uma consistência para a pasta de dente. Ela é bem útil para o gel de cabelo. Isso aí tudo vem das diatomáceas. As crisofícias, ou algas pardas, né? Salgada e doce. Carofícias, apresentam clorofila A e B, multicelular, habitat de água doce.
E a importância das algas, né? As algas são a base da cadeia alimentar, o fitoplâncton, algas. Quando eu falo de fitoplâncton, eu falo de todas essas algas protistas, mais a alga bacteriana. Elas alimentam o zooplâncton, que alimenta o peixe, que alimenta a ave, que alimenta o crocodilo, que vai alimentar os decompositores. Então, se tiver poluição aqui, quem vai estar mais poluído vão ser os crocodilos. Tem que trocar. Não sei. Trazer para mim. A importância ecológica das algas, né? Então, a gente tem os líquens, que é uma associação de alga e fungo, é uma associação obrigatória. Então, essas algas e fungo não estão no mar, elas estão nas plantas, nas árvores, e elas fazem uma associação até para trazer mais umidade para a floresta. E também pode ser um indicativo de poluição. Ó, então, a gente tem aqui em verde as algas, e do lado a gente tem o fungo. A alga fornece alimento e o fungo dá água e sais minerais. Então, o fungo ele traz umidade para a alga, certo? Isso é uma associação mutualística. E as zooxantelas são as algas que colorem os corais. Os corais são coloridos porque eles têm microalgas, e é uma preocupação com o aquecimento global. Com o aquecimento global, o que acontece? Essas algas morrem e o coral vai ficando branco. Se o coral vai ficando branco, ele acaba não camuflando outras espécies de peixes e acaba ficando pobre em seres vivos. Ele é um habitat, ele é um criadouro de animais, então é importante que existam os corais para que os peixes menores busquem abrigo contra peixes maiores. Zooxantelas, animal, algas que fazem uma associação mutualística com os animais. A gente também consegue alimentos com as algas, né? No caso do sushi, do kombu, produção de diatomito, pedra de diatomito, produção de filtros isolantes abrasivos também na pasta de dente. E aqui a reprodução das algas, né? Só para vocês verem, né? Como é que é a reprodução das algas. Tem algas que fazem reprodução assexuada, tem alga que faz reprodução sexuada, a bipartição, zoosporia, que é a produção de esporos. Então, tem algas que fazem reprodução assexuada, tem algas que fazem reprodução sexuada, como é no caso das plantas, né? Que a gente já viu também. Beleza? De alga é isso. Agora vamos voltar para os fungos. Vamos lá para dar tempo. Fungo. Fungo agora a gente saiu dos seres autótrofos, agora fungo. Ele é eucarionte, ele é heterótrofo e ele é pluricelular ou unicelular. Fungo está sempre junto de planta, mas fungo não é planta. Isso é uma coisa muito importante que todos vocês têm que ter em mente, tá? Deixa eu olhar aqui, ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Pessoal, leia uma apostila que sempre tem detalhezinhos aí importantes. Que às vezes não tem na apresentação, eu posso ter esquecido de passar. Então, os fungos têm reserva de glicogênio, eles é a mesma reserva que os animais têm. Tem parede celular de quitina, possui hifas, que são filamentos capazes de liberar enzimas digestivas. Hifas é como se fosse uma célula comprida, tá? Reunião de várias hifas forma um micélio. Então, uma célula a gente chama de hifa, porque ela é longa. Várias hifas a gente chama de micélio. E produzem esporo para a reprodução. Existem classificações dos fungos: deuteromicetos, ascomicetos, ficomicédios e basidiomicetos. Deuteromicetos são multicelulares.
Só tem reprodução assexuada e a Cândida albicans, né? É um fungo multicelular que causa cândida. Cândida é aquele corrimento vaginal que as mulheres têm, né? Bem comum. Filoascomicetos, a unimulticelulares, apresentam corpo de frutificação e produz esporos. As leveduras. Leveduras a gente usa para produzir álcool, cerveja, né? Então, tem leveduras que vão. Levedura é um fungo, tá? O malte é planta, tá? Filoficomicetos, a união multicelulares, não apresentam corpo de frutificação é o que tu vê no cogumelo, tá? Que é o bolor de pão. Então, se não aparece aquela parte que parece um cogumelo, aquela parte visível, então não tem corpo de frutificação. Quer dizer que eles vão aparecer só assim espalhados, né? Não vai ter nenhuma proliferação. E os basidiomicetos são multicelulares, bem desenvolvidos, apresentam corpo de frutificação bem grande, chamado chapéu de couro, né, alguns, e outros cogumelos ou seja, a orelha de pau. Então, aqueles que a gente visualiza que são bem grandes, têm corpo de frutificação. A estrutura corpórea dos cogumelos. Aqui a gente tem um micélio, ó. Hifa é uma só. Uma só é a hifa. Todas elas juntas eu tenho um micélio. E aqui são os esporos. Ó, os esporos se encontram, fecundam e são espalhados. Sofrem meiose e são espalhados. Por isso que sempre tem um pozinho perto do fungo, que é a maneira que ele tem de se espalhar. Planta tem semente, fungo tem esporos. Importância do fungo, né? São importantes para a reciclagem da matéria, já que são decompositores. Transformam a matéria orgânica em sais minerais, reutilizados pelos autótrofos. Muitos bolores aparecem em frutos de pães, apodrecem tais alimentos devido à degradação. Então, não tem por que o fungo estar no teu pão se ele não for heterótrofo. Todo ser heterótrofo, ele vai lá e estraga a comida, causa doença, isso vocês têm que lembrar. E parasita de plantas, certas espécies de fungo trazem prejuízo às plantas, às vezes tem uma ferrugem. Ferrugem é fungo, vassoura de bruxa, né? Também pode afetar a planta e aí precisa de um fungicida para matar esses fungos. Alguns são tóxicos, alguns a gente consegue produzir drogas como LSD. Alguns fungos a gente consegue produzir medicamentos, que são antibióticos. Alguns fungos a gente come, e alguns fungos formam os líquens que eu já mostrei para vocês. Beleza? Uma coisa importante de voltar para vocês que está aqui das bactérias é a reprodução. Vamos retroceder a bactéria, que eu esqueci de falar disso. As bactérias têm dois tipos de reprodução. Saímos de fungo grande, vamos para a bactéria pequena. A bactéria tem reprodução assexuada e tem reprodução sexuada. A primeira reprodução da bactéria é bipartição. Uma bactéria se divide em duas. Tranquilo, né? Tranquilaço. Isso. Assexuada. O que nos interessa são as reproduções sexuais. A bactéria está se transformando em esporo. Agora a gente vai para essa reprodução que eu quero que vocês prestem atenção, que são as reproduções diferenciadas de bactéria. A primeira delas é a conjugação. Trata de uma troca entre os plasmídios. Então, vamos lá. Forma-se uma ponte entre as paredes celulares, o plasmídio migra. Ó. Então, ocorre uma troca de plasmídio de uma bactéria para outra. Bom, ocorre uma ponte pelas fímbrias, vem o plasmídio e migra para outra bactéria. Agora, essa bactéria vai ser uma nova espécie de bactéria. Reprodução especial de bactéria do tipo conjugação. Outro tipo de reprodução é transformação. Existem fragmentos de DNA
que a bactéria acaba pegando. Então, existem várias bactérias mortas, as bactérias vivas vão lá e pegam o DNA das bactérias mortas e mudam o seu DNA. O nome disso é transformação. Uma bactéria se transforma em outra. Isso tudo faz com que a bactéria fique resistente. Por isso que a bactéria, eu estou tomando antibiótico, não tomei direito, a bactéria ficou resistente. Então, ela fez o quê? Fez transformação. As bactérias vivas pegaram o DNA das bactérias mortas, combinaram aleatoriamente e virou uma nova espécie de bactéria. Outro tipo extremamente importante de reprodução de bactéria é a transdução. É quando o vírus passa o DNA para a bactéria, que a gente vai ver aqui agora. O vírus vai lá, injeta seu DNA que já vem contaminado de outras bactérias. Ó. Aí ele entrou numa bactéria, se juntou com o DNA da bactéria, produziu novos vírus, e esse novo vírus vai pegar esse DNA dessa bactéria e vai combinar com essa daqui. O nome disso é transdução. É o vírus que transmite o DNA de uma bactéria para outra. Transformação, a bactéria pega, ela mesma pega. Transdução, o vírus vai lá, pega, ataca uma bactéria, mata essa bactéria e leva o DNA da bactéria morta para uma bactéria saudável, só que ele não mata essa outra bactéria. Essa outra bactéria ela vai se multiplicar enlouquecidamente. Beleza? Dos fungos é só para vocês verem. Só para vocês verem mais ou menos como é que é a reprodução de fungo. Não cai muito, mas... Esse é o corpo de frutificação. Tem duas células N que vão se fundir, que é uma reprodução sexuada, e ela vai produzir por meiose um monte de esporos haploides que vão para o solo para produzir novas hifas, para produzir novos fungos. E é isso, pessoal. Meu Deus do céu. Bem pesado hoje, né? Só um pouquinho.